Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem o grande prazer e a alegria de entrevistar o Adailton Silva Santos. Ele que é natural de Cabedelo, pré-candidato a vereador pelo PSOL e um debatedor dos temas ambientais e da ecologia no município. Adailton, tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem, Rogério, eu vou muito bem, viu? Que maravilha, hein? Bom tê-lo aqui e agradeço desde já a sua participação no nosso programa Café com o Professor. E hoje a gente vai discutir bastante problemas ambientais do município de Cabedelo. Mas para a gente começar, vamos falar um pouquinho da tua biografia, a tua história de vida, a formação da tua família, como é que é, de onde é que você vem, quem são seus pais, quantos irmãos você tem, fala um pouco aí de você pra gente. Vou contar um pouco da minha história, da minha família. A gente é de Fagundes, né, daquela região de Lucena. Eu sou nascido em 1993, então a gente já vê que já sou um pouquinho velho. Então assim, naquela época, aquela região era muito defasada, né? Na questão de trabalho, de moradia. Você fala de Fagundes em Lucena. Isso, Fagundes e Lucena. Foi quando a gente migrou aqui para a cidade de Cabedelo. Minha mãe, ela é analfabeta, ela não sabe ler nem escrever. E aí ela trabalhou a vida dela lavando roupa para as pessoas, né? Que tinham mais um pouco de aquisição. Assim. Então ela era lavadeira de roupa, era a principal função dela. Isso. Mas aí quando seus pais migraram de Lucena, lá de Fagundes em Lucena, já para o lado de cá em Cabedelo, você já era nascido? Não tinha nascido ainda não. Tá, então você nasceu já na cidade de Cabedelo mesmo, você é um cabedelense nato. Cabedelense nato, nascido e criado aqui em Cabedelo. E teu pai, fala um pouco dele. Meu pai, eu não tenho muita coisa a falar, porque quando eu tinha 2 anos de idade ele chegou a falecer, então pouca coisa eu tenho contato dele, acho assim, não tenho muito o que falar. Minha mãe e meu pai pra mim, né, sempre foi ela que criou a gente. A gente são 5 irmãos, são 2 mulheres e 3 homens. E você é o mais novo? Sou mais novo, caçula da família. Ah, sim, que bacana. E qual era o nome do teu pai, qual é o nome da tua mãe? O nome da minha mãe é Josefa Noêmia da Silva e o do meu pai é José Batista dos Santos. Ah, bacana. Bem, em Cabedelo, como é que foi a vida lá? Você foi morar sempre, não foi para um bairro específico, já mudaram em vários bairros, chegando lá, aí, com pouco tempo, houve o falecimento do teu pai, como é que tua mãe enfrentou essa barra toda aí de criar 5 filhos sozinha, solo? A questão do meu pai minha mãe, ela sofreu muita violência física e ela é traumatizada, né, nessa questão, então ela não tem muito de falar pra mim do como meu pai era, do que ele tratava. Ela sempre falou da questão da violência, né, física e verbal. Então tua mãe era uma guerreira, teve que botar os 5 filhos aí, seguir em frente à vida, arranjar o sustento de cada dia. Você lembra dela trabalhando? Como é que era a rotina da vida dela? Da minha infância eu não tenho muita memória da minha infância, não. Qual foi o bairro que vocês foram morar, assim que vieram para Cabedelo? Que eu me lembro da minha infância, a gente morou no terreno da Sombrais, que foi construída uma casinha de madeira, que era de frente do antigo lixão, sabe? Que estava funcionando naquela época, né? Então a casinha era de madeira? Era de madeira. Primeira casa aí. Isso. A gente ganhou o direito de residir lá um pouco, né? Se eu não me engano, foi o dono da Sombrais que permitiu a gente ter uma casinha lá. E aí a gente estava pegando coisas do lixão, né? Catando esses resíduos reciclados. E aí a gente foi... chegou tal momento que minha mãe conheceu foi o meu padrasto, que ele trabalhava no lixão, no trator. Então e aí, houve um segundo casamento, sua mãe casou de novo. Isso. E aí ele ganhou um terrenozinho, que era um campo de futebol em Camboinha, que naquela época, entre 2000 e 2002, era um descampado, não tinha praticamente ninguém morando em Camboinha. Então a gente chegou a ganhar um terrenozinho lá e construímos uma casa de madeira também. Certo. Então, vida de batalha, né? Com certeza. Então, além de lavar roupa, tinha também esse trabalho de catador
né, de material reciclável, que também fazia parte da renda da família, para sustentar a família, né? Quando meu pai chegou a falecer, ele trabalhava na época de carteira assinada, então ficou a pensão para mim, sabe? Só que ele tinha filhos de outra família. E a outra família não concordava com a partição da pensão toda para mim. Então teve uma disputa nisso, muito séria. E no final chegaram a concordar que era muito baixo o valor da pensão. E aí deixaram só para mim, né? Foi uma renda que a gente tinha também. Então dá para dizer que você é uma pessoa do povo. Sim. Assim como a grande maioria, né, todos os candidatos e candidatas do PSOL na Paraíba e pelo Brasil, o PSOL tem essa característica de abrir espaço para as pessoas do povo, né? Assim, bacana. E como é que eram teus irmãos? Eles estudaram, não estudaram, ficaram muito tempo em casa, ajudavam também nessa construção? Minhas irmãs começaram a trabalhar logo cedo, tomavam conta de mim, que eu era pequeno, criança. E meus outros irmãos, um já trabalhava também, fazia bico, né? Que a gente fala, que até hoje a gente fala, né? Que a gente faz bico quando está trabalhando sem carteira assinada. Com o passar do tempo, cada um foi tomando um rumo da vida. Uns residem aqui ainda, outros residem em outro estado. Bacana, essa história de batalha, né, dos brasileiros, né, e dos cabedelenses de enfrentar as situações difíceis da vida, né? Fala um pouco então da tua escolarização. Você estudou onde? Quais foram as escolas que você passou? Qual é que você gostou mais? Tinha alguma professora ou professor que serviu de inspiração? Como é que era isso aí? Bom, falando na questão educacional, eu sempre fui de estudar em escola pública. Então, ensino fundamental, ensino médio e curso técnico também que eu fiz foi sempre em escola pública. Sim. Quais foram as escolas que você passou? Bom, eu estudei no São Juiz Tadeu, que é uma escola de ensino fundamental em Camboinha. Depois eu migrei para o centro de Cabedelo. Fiz lá da quinta série para cima. Sim. E o ensino médio eu fiz a modalidade EJA, né? Sim. Que aí eu estava estudando à noite. Adultos, isso. Né? Já estava fazendo uns bicos por fora de dia. E aí estava conseguindo um tempinho para estudar à noite. Foi quando eu concluí o ensino médio no... Nossa, eu não lembro o nome do colégio agora. Aquele colégio que fica do lado do teatro. Do teatro, Santa Catarina. Sim. Como é o nome dele? Eita, vai ter que cortar essa parte. Vamos deixar pra lá. Tu sabe, Wagner, o nome daquele colégio? Do lado do Santa Catarina? Que ele é tombado, né? O Pedro Américo, isso. Pronto. Bem, então, depois de estudar nesse primeiro colégio, aí depois você passou para um segundo, aquele que você falou, perto do teatro, Pedro Américo, né? Isso, perto do teatro, Pedro Américo, Bacana. Lá eu fiz o ensino médio lá. Já à noite? Você trabalhava já à noite, de dia modalidade EJA. Sim, bacana. É muita batalha, eu também passei muito por isso, de estudar à noite e trabalhar durante o dia, né? Então, e em relação ao trabalho? Você estudou nessas escolas públicas, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco, você passou também no IFPB, né? Fez um curso técnico no IFPB, mas antes disso você teve, eu imagino, algumas atividades de trabalho. Com o que você já trabalhou na vida? Olha, eu trabalhei de muitas coisas, né? Vendedor de picolé, fiz bico, limpar terreno, trabalhei em bar também como garçom. Então, eu tive vários ciclos assim de fazer bicos, né? Para gerar um pouco de renda pra gente. Vários tipos de experiência no trabalho, né? Isso, sempre trabalhando com o público, né? Aí vendia picolé na rua com carrinho e tal. Isso também. Bacana, eu passei por isso também. E fala um pouco agora dessa passagem do IFPB. Como é que você viu assim, a chegada do IFPB lá e depois você foi das primeiras turmas? Qual é o período que você passou lá, você lembra? E qual era o curso que você cursou? Bom, com a chegada do IF lá no bairro do Jardim Camboinha, acho assim, deu uma qualidade de salto, né, de educacional lá, né, para a população também. E eu acho que assim, o curso já estava rolando, o IF já estava todo vapor. Foi quando... Foi noturno o curso? Foi noturno, né? Noturno, isso. Foi quando eu decidi ingressar também no IF. Eu estava vendo muitas pessoas conhecidas já estudando lá, então eu perguntei para mim por que eu também não posso entrar no IF. Também sou qualificado para isso. Né?
E foi o curso de meio ambiente? Isso, foi um curso técnico em meio ambiente que eu fiz à noite. À noite. Bacana. E como é que foi o impacto do curso na tua vida, na tua cabeça, sobre o que tu pensava do mundo? Que ideias novas você passou a ter depois desse contato? Que questões novas no mundo você passou a observar depois de passar por esse curso de meio ambiente no IFPB? Bom, antes de eu ter entrado no IF, eu não pensava muito em questão de políticas públicas, né? Para mim, isso era uma coisa que nem existia, né? Na minha cabeça. Eu não tinha muita formação. Uhum. Então, quando eu cheguei a ingressar no IF, a partir do primeiro semestre, já fui dialogando com os professores, conhecendo, se enturmando, né? E já pegando as questões ambientais. Eu já via que eu tinha um pouco já de facilidade nessa questão ambiental, que eu já gostava muito de vegetação, de plantas, essas coisas assim. Então eu comecei a abrir minha cabeça, minha mente e pensando nas políticas públicas voltadas para a questão ambiental. Legal. E você participou de algum projeto lá, um projeto de extensão? Sim, eu cheguei... Como é que foi a vivência lá no IFPB? Cheguei a participar de 3 projetos de extensão. Quais foram, você lembra? Lembro. O primeiro que a gente teve foi com a professora Rafaela. Rafaela Freire. Rafaela Freire, isso. Ela me convidou, aceitei. E a gente estava vendo a problemática da questão da alimentação, né? Uma alimentação saudável. Foi quando a gente teve a ideia de fazer uma horta comunitária no bairro. Uhum. Então, a gente conseguiu, o primeiro edital foi aceito, e a gente fez o projeto, eu reuni bastante gente, amigo meu, a gente fez um mutirão. O segundo edital foi também nessa questão também, da alimentação. Sim. O terceiro também foi na questão da alimentação também. E a horta era onde? Era dentro do IF ou era na comunidade? Não, o primeiro foi pensado em fazer dentro do IF, né? Mas como era um projeto de extensão, a gente pensou em fazer fora. Então eu vi uma localidade que era na beira da linha do trem, de frente da minha casa, que tinha muita sujeira, muito plástico, muito resíduo, vegetação tomando de conta. Sim. E a gente fez nesse local. Fez uma capinagem lá na comunidade. Capinagem, uma semana de mutirão, bastante trabalho, mas deu certo, viu? Coisa boa. E esse projeto ainda existe? Sim, existe. A horta lá perto da tua casa? Existe, a gente produz alimentos, a gente agora está com a demanda de abelhas sem ferrão, né? Foi essa etapa também, a terceira etapa que a gente inseriu. E você hoje mora no Jardim Jericó? Sim, hoje moro no Jardim Jericó. E foi lá que se fez essa horta aí? Sim, foi lá de frente. Faz tempo que você está na comunidade lá? Eu estou na comunidade lá desde o início que a gente ganhou. Desde a construção? Desde a construção, né? Que foi também de políticas públicas voltadas para a questão de moradia popular. Sim. Que a gente ganhou essa casinha. E se transferimos para lá, na época não tinha luz, não tinha água, era o maior sacrifício. Estrada de barro, muita lama, o carro passava, tinha que estar limpando a casa direto, era um aperreio danado, mas hoje em dia está mais tranquilo lá. Eu vejo que a chegada do campus lá do IFPB, modestamente, gerou um movimento, né, de elaboração da infraestrutura ao redor da comunidade, sim, né? Sim. Trouxe mais iluminação, essas coisas todas, ajudou a dar uma transformada por ali, né? Com certeza. Bacana. E aí você, através do IFPB, você teve contato com esses temas ambientais, né? Com esses temas ligados à ecologia, à horta e tudo mais. E daí você começou a meio que se transformar em um militante dessa área? É assim que aconteceu, mais ou menos? Foi basicamente dessa forma, né? Trabalhando sobre essas políticas públicas na questão da área de alimentos. Então eu vi que a comunidade precisava muito disso, dessas questões de políticas públicas, trabalhar mais para que esteja um desenvolvimento social nessas áreas também. Foi quando eu vi que ali eu já estava fazendo trabalho já de um político, né? Sim. Estava sendo um civil fazendo o papel de um político. Você começou a perceber que sua ação tinha uma transformação, uma discussão na comunidade, que isso era tipicamente uma atividade da política. Isso, assim? Atividade da política. Bacana. Então eu imagino que essa sua vivência no IFPB, o desenvolvimento da horta, o contato com os temas e as discussões relativas ao meio ambiente, eu acho que tudo isso tem a ver com o nosso próximo ponto aqui, o nosso próximo ponto de entrevista, que é sobre a sua pré-candidatura. Você hoje é pré-candidato do PSOL para a Câmara de Vereadores de Cabedelo, correto?
Correto. Então, suas motivações surgiram muito aí desse campo, do contato com a ecologia, com o curso de meio ambiente? Sim, basicamente minhas motivações foi essa, né? Como eu sou técnico de meio ambiente, então eu já tenho um conhecimento, uma base já de traçar as políticas públicas visando a melhoria da cidade para questões ambientais, que a cidade de Cabedelo não tem esse foco ambiental. Então, eu estou querendo trazer para dentro da Câmara de Vereadores a questão das políticas, das mudanças climáticas, né, que é muito importante a gente ter na cidade. Certo. Então é meio que assim, a sua pré-candidatura tem muito a ver com esses temas ambientais e na própria comunidade que você vive você percebe que é importante, é necessário discutir isso mais com a sociedade, colocar isso em destaque, as questões ambientais de Cabedelo, correto? Correto, isso. E o que é que você mais vê assim na cidade de Cabedelo, no município de Cabedelo, que tem a ver com essa temática? Que críticas você colocaria, que problemas você destacaria no município em relação ao meio ambiente? Na sua opinião, quais são os campos do meio ambiente que estão mais desprezados, mais destruídos ou defasados no município de Cabedelo? Bom, eu creio que assim, na cidade de Cabedelo, esses pontos que você elencou aí, que a questão da chuva, né? A gente tem um prejuízo tremendo quando chove. A gente sabe que a cidade de Cabedelo não comporta muita chuva. Toda vez que chove forte, alaga as ruas e a água acaba entrando para casa das pessoas. Eu vejo nessa questão a falta de infraestrutura adequada, porque as mudanças climáticas a gente já está vivendo já esses impactos ambientais. Sim. E a cidade de Cabedelo não está sendo planejada para esses impactos, né? Então, a gente tem que focar muito nessa questão da drenagem. Que não é só asfaltar a rua, calçar a rua e esquecer da drenagem, que é o mais que importa, né? Porque se não tiver drenagem, a água vai ficar acumulada. Isso é uma prática muito comum, né? As administrações fazem o capeamento, fazem lá o asfalto, o calçamento, mas não se preocupam minimamente com a drenagem. E isso é uma coisa que acaba aumentando o problema, não é verdade? Exatamente. Então, mas além da questão da drenagem, né, e da necessidade de a gente desenvolver mecanismos que reduzam essas situações de alagamento que as chuvas causam, né, em Cabedelo. Claro, a gente tem o aquecimento global e o aquecimento global vai ampliar ainda mais esse efeito, porque a carga de chuva tende a ser maior e os alagamentos serão também piores. Então esse é um problema sem dúvida fundamental. Mas além disso, o que é que você vê mais lá na cidade? Por exemplo, a parte de resíduos sólidos, né, do lixo, do tratamento do lixo, a parte de arborização. Como é que você vê nesses quesitos o que está acontecendo em Cabedelo? Bom, na questão dos resíduos sólidos, acho assim, a prefeitura não se importa com essa questão. Tem o projeto piloto que foi feito de resíduos sólidos, né, para separação dos resíduos e até a reciclagem. Mas aí, que a gente sabe da população de Cabedelo, que é uma coisa que ficou hoje em dia privada, né, só para algumas pessoas. Então esse projeto não se desenvolveu para a cidade toda. E o que eu vejo muito é a falta de campanhas educativas para a população, porque os moradores gostam muito de jogar lixo em vários cantos que não é para jogar. A gente tem que ficar ciente que a gente também tem as obrigações de um cidadão, né? Então não é só o poder público que tem que estar fazendo as coisas, a gente também tem essa obrigação de deixar a cidade limpa, né? Essa questão dos resíduos sólidos. Mas existe hoje coleta seletiva no município? Olha, existe para uma categoria só, né? Basicamente é seletiva, só tem um pouco de demanda para poucas pessoas. Ela não é agregando a vários bairros, a cidade toda. Então, basicamente, a gente vai dizer que não existe a coleta seletiva na cidade de Cabedelo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma questão urgente para a cidade, né? Sim. Além de uma melhor gestão dos resíduos sólidos nos lugares que eles são depositados pela comunidade, que também, às vezes, a comunidade não encontra um depósito correto para fazer, né, o descarte do lixo. Mas, e em relação à arborização? A cidade, você acha hoje como é que ela está? Ela está precisando avançar nisso? Tem reduzido áreas verdes? Qual é o impacto? A gente sabe que toda a Grande João Pessoa tem recebido muitos investimentos, né, na área imobiliária, uma grande exploração
da atividade imobiliária, principalmente nas áreas costeiras, né, nas áreas próximas à praia, e Cabedelo é parte disso, né? Ela tem também sofrido o impacto da verticalização dos prédios, do avanço do asfaltamento e do calçamento. E como é que você vê, então, para que lado está evoluindo a cobertura vegetal e arbórea da cidade? Rogério, nessa questão da arborização, eu tenho um projeto muito excelente que eu desenvolvo também, questão do plantio de mudas e de árvores na cidade, né? A gente vê que cada vez mais a vegetação está sendo devastada. Então, a própria Secretaria de Meio Ambiente vai lá dar o laudo dizendo que pode ser devastado para construir condomínios, prédios, casas. E essa questão assim, quando está fazendo muito sol, a gente já está sentindo já o calor, a sensação térmica, né? Então, quando a gente tem árvores de frente da casa da gente, essa sensação térmica cai bastante. Né? Essa questão também da respiração também melhora muito, porque a árvore tende a limpar o ar, né, do ambiente. Sim. É bacana, é o que eu sinto também, sendo morador de Cabedelo, né, moro ali pertinho da Mata do Estado, o que eu sinto é que a gente está fazendo o contrário do que deveria. Em vez de a gente aumentar a cobertura arbórea, né, o número de árvores no município, tem um grande programa de arborização, a gente está consumindo as áreas que existem e isso vai fazer com que a gente tenha picos de temperatura maior. Então, é evidente que a gente precisava caminhar no sentido oposto e ter um grande programa que retomasse, né, a cobertura vegetal do município. Bem, mas eu queria que você falasse um pouco mais das suas propostas, das suas ideias, o que é que você tem pensado para o programa do seu partido, do PSOL, do nosso partido, né, em Cabedelo. Quais são as ideias que você está defendendo na sua pré-campanha para melhorar a qualidade ambiental do município? Bom, as minhas propostas na questão das políticas públicas em Cabedelo é muito voltada para a questão do meio ambiente, porque o meio ambiente ele envolve tudo, né? Envolve a questão da saúde pública também. A gente tem que levar em consideração isso. No desenvolvimento da arborização da cidade, do controle dos resíduos sólidos, da questão também na área da saúde também, que é investimento mais na questão da saúde básica. A gente sabe que tem que investir sim nos hospitais, nos profissionais, mas primeiramente a gente tem que investir nos postos de saúde com os bons profissionais qualificados, que aí você faz o quê? Você evita que aquela doença se agrave mais com aquela pessoa e faz com que ela não procure um hospital. Então isso vai gerar uma renda para o município, né? Que a redução dos gastos. Redução dos gastos. A gente tem que se preocupar com como é que se chama? Não a doença em si, mas uma saúde curativa, mas saúde preventiva. Isso, uma saúde preventiva, é isso que a gente tem. O meu mandato seria dessa forma, né? Investimento na questão da saúde, dessa forma, saúde básica. Então, além da questão ambiental, você também tem uma preocupação e pretende também defender ideias e propostas para o campo da saúde, correto? Correto. Isso porque a gente teve um caso na minha família, com a minha mãe, que ela é doente, então hoje em dia ela vive à base de medicamentos. E a gente passou por muitos perrengues, ela teve já 2 AVCs, e a gente sabe como é que está a saúde pública de Cabedelo. Nesse caso a gente foi atendido aqui em Cabedelo e o médico mal analisou ela e mandou para casa, e a gente teve que levar ela para João Pessoa, para outro município, porque não tinha equipamentos adequados para fazer os exames. É isso que a gente se preocupa, né? Em equipar também os hospitais. E como é que é hoje a saúde lá perto de onde você mora? Lá em Jardim Jericó, como é que é o atendimento? O que as pessoas falam do serviço de saúde municipal? Olha, eu escuto muita crítica, muita coisa boa também. Tem uns médicos muito excelentes no posto de saúde. Mas uma questão que a gente sempre frisa é que a gente tem que chegar lá bem cedo no posto, 5 horas da manhã, 4 horas, para pegar uma ficha, para poder ser atendido. Quando tem médico, né? Que quando não tem, eles nem avisam. Então é complicado essa questão. Certo, bacana. Você queria mandar mais alguma mensagem lá para a turma de Cabedelo, já que você está nessa pré-candidatura junto com o PSOL? Que mensagem você queria dar aqui no final para quem nos
nos assiste, para quem nos ouve, sobre o que você pretende, né, com a sua pré-candidatura e o que seria, né, no futuro, as suas propostas, suas ideias sobre Cabedelo, sobre o meio ambiente, sobre saúde. O que é que mais você queria falar aqui para os nossos ouvintes? Bom, gente, o que eu queria falar para vocês é que a gente tem que refletir bastante nessa eleição agora municipal para a questão da candidatura dos vereadores, né, que é muito importante. É uma casa que faz as leis, as regras da cidade, que planeja a cidade também, não é só o poder executivo. De pensar de colocar candidatos que sejam preparados, que pensem na melhoria da cidade, da população, não só que seja politicagem por politicagem. As minhas propostas são em favor da população. Como eu sou morador lá daquela comunidade do Camboinha, eu vejo muita gente falando comigo, já querendo discutir políticas públicas. Então eu estou aberto a discutir as políticas públicas com os moradores de Cabedelo. Qualquer bairro que estiver disponível, eu estou com a agenda aberta para receber qualquer reclamação, qualquer proposta de melhoria da cidade. Eu estou aberto para isso. E falando do PSOL, eu acho que o PSOL, para mim, em Cabedelo, é a única esquerda que tem. Então a gente tem que lutar para fortalecer esse partido, que tem muita gente boa, tem muitos candidatos excelentes, que pode ser votado, e que a gente consiga alcançar pelo menos 1 ou 2 candidaturas na questão da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal. Sim, isso. Bacana. Então, só agradecer demais a sua presença aqui, Adailton. Dizer que foi um prazer recebê-lo, uma honra, e suas propostas, sua candidatura, sem dúvida, sua pré-candidatura, sem dúvida, representam algo de muito novo e de bom para Cabedelo. Então, obrigado demais. Prazer ter participado aqui. Vamos embora. Obrigado, gente. Até o próximo programa.